Fala, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e hoje nós vamos estudar uma das melhores lições que temos neste trimestre. Nós estamos falando sobre a liderança cristã. Hoje, na lição 10, a pré-aula de hoje tratará a respeito de uma liderança chamada para restaurar. Não sei se ficou muito legível para você aí, mas tentarei deixá-la. É uma liderança chamada para restaurar. Já desafio você neste momento a copiar o link, compartilhar com mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai impactar vidas. E na sua aula de domingo próximo, com certeza, peça para seus alunos convidar mais pessoas, que vidas serão transformadas através desta lição da palavra de Deus. Vamos juntos então para esta 10ª lição que será ministrada no próximo domingo, dia 4 de dezembro. Estamos aí concluindo o trimestre. Deixarei também aqui 2 convites para você, para que você se inscreva no canal, claro, se inscreva aqui, deixe seu like, seu comentário, será uma grande bênção poder respondê-lo. E também deixarei os links com os convites, tanto no grupo do Telegram como no grupo do WhatsApp, para você participar conosco da leitura da Bíblia em 100 dias, que começa já no próximo dia 1º de janeiro de 2023. Muito bem, a nossa lição de hoje, uma liderança chamada para restaurar. Texto principal, texto áureo, como você queira, está no contexto do corpo da lição. Então eu não vou abrir aqui uma discussão específica sobre o texto áureo, mas é Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Olha o resumo da lição, que coisa linda. Deus continua usando líderes que sejam comprometidos com eles para a restauração do seu povo. Deus continua usando líderes que são comprometidos com ele para a restauração daqueles que estão caídos, quebrados, machucados, sedentos, humilhados, tristes, angustiados. Deus ainda tem uma palavra de fé, de esperança, de renovo, de restauração para a vida destas pessoas. Então você lerá com a sua classe, aí na sua casa, no seu preparo, o capítulo de Ezequiel. Mas leia também o capítulo 36 de Ezequiel, onde tem a promessa. O contexto aí todo é interessante para você trazer uma aula conhecendo o que está acontecendo. O livro de Ezequiel, como você sabe, se não te lembro aqui, é escrito pelo profeta já com o povo inserido dentro do período do cativeiro babilônico, daqueles 70 anos que eles passaram, que foi profetizado pelo profeta Jeremias, eles estavam enfrentando. E o profeta é este que traz uma mensagem de restauração de ânimo para este povo, mesmo dentro do cativeiro. Na lição, então, aqui nós vamos estudar, tomar como base esta visão, uma espécie de parábola, né, de ensinamento através desta visão para o povo, demonstrando o que Deus pode e quer fazer. No caso de Israel, Deus tem feito no decorrer da história, fez lá no passado e tem trazido de volta. A nação de Israel hoje, desde 1948, é uma nação estabelecida, reconhecida como Estado, e Deus cumpriu a palavra dele e continua chamando, e assim também faz na vida daqueles que ouvirem a voz de Deus. A visão do vale
de ossos secos. É o primeiro tópico da nossa lição, com o seu primeiro subtópico, a compreensão, ou seja, compreendendo a visão, a explicação de que Deus dá ao profeta no vale a respeito desta visão. É claro, indica aqui uma espécie de parábola, onde Deus conduz o profeta para um vale onde havia muitos ossos secos. Vamos pensar numa grande batalha onde muitas pessoas, infelizmente, morreram sedentas, seja de fome, seja pela guerra, seja por inanição, seja por doenças, todo tipo de situações. Essas pessoas morreram e ficaram num vale, sucumbiram ali e agora só estavam, depois de anos, essas pessoas mortas, é claro, a pele foi corroída pela terra, pelo bicho, e agora só estão os ossos todos espalhados, longe dos seus corpos, espalhados num grande vale. Uma multidão, imagine aquela cena, o profeta sobre uma colina, olhando aquele vale no horizonte enorme e aquela multidão de ossos separados. Esta é a visão de que o profeta está vendo, mas esta visão é o cumprimento, será o cumprimento do capítulo 36, onde Deus faz uma promessa de restauração, de renovação do povo de Israel. Então, Ezequiel registra esta visão de forma maravilhosa. Deus também havia dado a visão de pedaços de madeira, que também tem como objetivo demonstrar a restauração deste povo. E qual seja, no segundo subtópico, qual seja a missão desta visão? Qual seja a mensagem dessa visão? O Vale dos Ossos Secos representam literalmente os judeus no cativeiro. Judeus mortos, eles estão no cativeiro, eles estão tristes, eles não querem mais tocar, não querem mais é, se alegrar. Lembre-se, o próprio profeta Jeremias, no capítulo 29, certa vez escreveu uma carta para esse povo, dizendo para eles se alegrarem, mesmo no cativeiro, para eles ficarem felizes, para eles fazerem festas, para eles casarem-se, para eles plantarem, para eles colherem, porque esse povo estava muito abatido, triste, já estavam mortos. E agora Deus usa o profeta Ezequiel para trazer essa mensagem de restauração, uma mensagem dizendo que Deus pode fazer algo novo, Deus pode dar um tempo novo na vida destas pessoas. E olha que interessante aqui no segundo subtópico. Por meio desta visão, o Senhor mostrou a condição decadente da qual o povo se encontra e o seu interesse em restaurar. A finalidade de Deus com a restauração do seu povo pode ser identificada com as seguintes informações: eu porei o meu espírito em vós, eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Isso quer dizer o seguinte para nós nos dias de hoje: mesmo que você, mesmo que os seus liderados, mesmo que estejamos mortos, doentes, tristes, quebrados, angustiados, sofrendo, Deus tem uma promessa de restauração. Eu costumo dizer na igreja onde estou pastor que enquanto a trombeta não tocou, nós temos oportunidade de arrepender-nos. A palavra de Deus, em Apocalipse, quando ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso, ele diz: arrependa-se. E também para sua carta à igreja de Sardes, ele diz: arrependa-se. Para a carta à igreja de Tiatira, ele sempre está dando oportunidade, dizendo: arrependa-se. Deus, ele tem dado oportunidades diversas
para que o homem volte para ele. Deus quer fazer com que nós sejamos restaurados de nossos erros, nossas mazelas. Infelizmente, estamos vivendo tempos muito difíceis, onde nós erramos, nós tropeçamos, nós caímos, mas quando nós nos voltamos para Deus, Ele é poderoso para perdoar, Ele é poderoso para restaurar um tronco cortado, ainda que esteja morto ao cheiro das águas, volta a viver. Ministro aqui para você neste momento, você que não é aluno, não é professor dessa classe de jovens, mas está participando deste vídeo. Deus quer restaurar, Deus quer trazer alegria de volta para a sua vida, Deus quer tirar essa dor, essa angústia, tudo isso. Basta você permitir ser cuidado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem a capacidade de restaurar a nossa morada e a nossa justiça. Então Deus está prometendo e tem interesse em fazer este povo viver novamente, lições deixadas para a liderança que ainda olhando ou compreendendo a visão, sabendo que estes ossos representam o povo de Israel, que Deus tem interesse na restauração, é o próprio Deus quem está motivando tudo isso, porque Ele não quer deixar este povo assim e Ele não quer deixar você nessa situação. Agora, Deus também deixa uma orientação aos líderes que faziam parte do governo de Israel, os reis, sejam sacerdotes, profetas. Este quadro apresentado aqui pelo profeta, Deus está dizendo também que os líderes precisam estar atentos. Veja a liderança de Ezequiel. Este homem foi chamado para convidar a nação de Israel para um período de restauração. E nós, como líderes, precisamos convidar, conclamar o povo para um período de restauração espiritual urgente. Precisamos chamar as pessoas que estão caídas, tristes. Dom Wilson escreveu a seguinte expressão, que nós somos chamados para o outro lado. O outro lado é o lugar onde as pessoas estão caídas, tristes, angustiadas, mortas, desesperadas, mas nós, como portadores da graça, da misericórdia de Deus, nos tornamos as boas novas, que é o Evangelho de Cristo, ambulante, para trazerem restauração, para trazer restauração a estas pessoas que estão do outro lado. Que eu e você possamos permitir que este Evangelho de Cristo Jesus, que restaurou a minha, a sua vida, também flua de você e transforme outras vidas. Você é a boa notícia que pode gerar vida para outras pessoas. Este foi o papel de Ezequiel no meio do cativeiro. Ele proclamou boas novas de salvação, de esperança, de restauração para este povo. E é nosso papel também proclamar: Deus tem uma oportunidade de restauração para a sua vida, seja em qual contexto for, social, sentimental, espiritual, não importa, a sua vida como um todo, Deus tem interesse em restaurá-la. Outra lição importante que podemos extrair é a questão da unidade. O líder precisa ser capaz de compreender a importância desta unidade. Eu costumo dar o seguinte exemplo de unidade. O povo de Israel era unido, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
O salmista, no Salmo 133, canta isso. Mas a união deles, cada um vivia em sua tribo, o seu povo, debaixo da sua bandeira, glória a Deus, aleluia. O inimigo apontava aquele homem que era o atalaia, tocava a trombeta, as trombetas das demais tribos iam sendo tocadas e todos em união se juntavam para defender a nação de Israel. Isso é união, muito bom, maravilhoso. Mas Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele ora a Deus para que nós sejamos uma unidade, não apenas unido, mas que nós sejamos um corpo entranhado de tal modo como o apóstolo Paulo ensinou que a igreja hoje é um corpo único cuja cabeça é Cristo. Deste modo, a unidade, ela não mais precisa ter uma trombeta tocada para eu agir dentro da unidade, como sendo membros do corpo, que é Cristo Jesus. Eu agora sinto a dor do outro, eu sinto a necessidade do outro, porque se o pé sofre, a mão sente, o corpo todo sente. Se a mão está doente, todo o resto do corpo sente. Ou seja, como corpo, nós devemos ter uma unidade tão ímpar que vamos nos comprometer a restaurar uns aos outros em amor, em graça e em verdade. Isto é maravilhoso. Aí, seguindo para o nosso segundo subtópico, o caminho da restauração. Reconhecer a necessidade de restauração. Deus conduz o profeta ao vale e para que ele tenha ciência do que está acontecendo e mostra para ele. É função do líder ter ciência, conhecer os seus liderados, saber como estão, a situação dos seus liderados. Não adianta fingir que está tudo bem. É nosso papel olhar, pedir discernimento a Deus e conhecer isto. Do mesmo modo, também olhar para nós mesmos e chegar diante de Deus e falar: Senhor Jesus, restaura minha vida. Reconhecer a necessidade de restauração. Se eu não reconhecer a necessidade de restauração primeiro em mim, eu não posso conduzir o meu povo. Por isso que Jesus Cristo também ensinou, quando ele estava no seu Sermão da Montanha, que antes de nós tirarmos o cisco do olho do irmão, nós temos que tirar a trave. Estou misturando aqui vários textos para tentar deixar mais aplicável para você a lição. É claro que você pode ir mais a fundo, mas eu quero alcançar o máximo de pessoas aqui, não apenas os professores, e que você tenha a oportunidade, através do Espírito Santo de Deus, de ter a sua vida transformada. Porque se você reconhecer e olhar para si mesmo, então Deus dará capacidade de você enxergar seus liderados e ajudá-los para um tempo novo. Assim como Deus fez comigo, quando eu olhei para mim e entendi que eu tinha uma trave nos meus olhos, pedi para Deus, Ele retira de mim a trave, agora eu posso olhar ciscos que estão nos meus liderados e ajudá-los a continuar na caminhada, a serem restaurados por Deus. Deus precisa ser o máximo na nossa vida. Deus precisa ser tudo na nossa vida. Nós precisamos depender de Deus. O profeta é surpreendido quando Deus pergunta assim para ele: Filho do homem, poderiam esses ossos viver? Veja, ele não deu uma resposta teológica, ele não deu uma resposta científica, ele não deu uma resposta de achismo, ele simplesmente devolveu para Deus aquilo que pertence a Deus. Tu o sabes. Olha que resposta maravilhosa. Ele diz para Deus: Senhor Jeová, tu
ó sábios. O Senhor tem poder para todas as coisas. Se quiseres, se não quiseres, tu és Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. E isto é maravilhoso. Isto demonstra a dependência deste homem, este profeta em Deus. Um líder precisa depender de Deus. Todas as vezes que o líder acha que ele é autossuficiente, ele tropeça, ele cai, ele erra, ele bate a cabeça. Mas quando nós confiamos no Senhor, isso é maravilhoso. As nossas raízes ficam bem firmadas. A nossa raiz vai buscar água no ribeiro de água. Mesmo no tempo da sequidão, permanece verde. E mesmo que esteja tudo deserto, continua dando fruto, porque ela é mantida pela água viva que é o Senhor Jesus. Vamos depender mais de Deus, não daquilo que nós achamos que nós entendemos que é. Não, nós não temos nada, conhecemos nada, sabemos nada. Quem sabe é Deus, quem tem é Deus e quem pode é Deus. Entreguemos a Ele a nossa vida. O Salmos 37 diz assim, olha o Salmos 37, isso aqui é maravilhoso e é bom você anotar isso aqui no quesito confiança. Confie em Deus, o Senhor, faça o bem, assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Coloque a sua confiança, a sua dependência em Deus e diga: Senhor, tu sabes de tudo. Tu podes restaurar a minha vida, tu pode restaurar a vida do meu departamento, tu pode restaurar a vida da igreja que conduzo, tu pode restaurar a vida da minha família, tu pode, Senhor. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, porque Ele quer fazer. Quando você continua lendo lá o livro do profeta Jeremias, que estava animando o povo, ele vai chegar lá no versículo 11, 12, 13, dizendo: eu tenho pensamentos bons a seu respeito. Deus quer fazer, Deus quer restaurar. Então o profeta diz: tu sabes, Senhor. A resposta do profeta é que se vê aqui neste momento, ele devolve para Deus o que Deus quer fazer, e Deus fala: já que você confiou em mim, eu quero restaurar este povo. Então aí o desfecho diante no contexto ali do capítulo 37 vai acontecer. Deus permite que o próprio profeta dê ordem. Quando nós damos a honra que pertence a ele nos investe de poder e de autoridade. Olha que interessante. Deus, ele não admite a soberba. A Bíblia diz que Deus abate aos soberbos, mas ele ama exaltar os humildes. Veja, o profeta não foi soberbo, não foi pedante, não foi arrogante. Pelo contrário, ele honrou a Deus. Neste momento, Deus poderia determinar, mas Deus diz para ele dar a ordem. Deus diz: profetiza. Deus investe aos humildes e outorga sobre eles poder. Deus quer outorgar poder a você que reconhece Deus sobre todas as coisas e que tem a humildade de reconhecer o seu estado, que você depende de Deus e Ele dá capacidade para você crescer em autoridade espiritual e todos os sentidos da sua vida. Fazer a sua parte. Qual foi a parte que o profeta fez? Todos nós temos que ter parte no processo. Deus não trabalha com preguiçosos que ficam deitados esperando acontecer. Não, não. Deus quer que nós agimos e urgente. Veja bem,
Deus, ele nos chama para fazer parte do processo. E aqui ele teve participação importante, apontando os erros, exortando-o a voltar ao Senhor. O profeta fez isso. Mas veja, olha só que importante ensino está aqui. O líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas dos seus liderados, não para maltratar ou humilhar ninguém, mas para restauração, assim de que voltem a fazer o que é certo. O profeta ensinou de forma abrangente, ele pregou para todo o povo, orientando-os a voltarem a Deus, a estarem de volta a Deus. E é a função do líder também instruir, orientar. Paulo, ali no capítulo 4 da segunda epístola, capítulo 3 da segunda carta que ele envia a Timóteo, ele começa a falar do contexto que está a sociedade, como o povo está simplesmente longe de Deus, mas no final ele vem ensinando, você permanece na doutrina, ensina, resdar, corrija, oriente. A Bíblia, ela é apta para isso, para ensinar, para corrigir, para redarguir, para todo entendimento, e diz, é sua função orientar, ensinar, que nós possamos com sabedoria ensinar, orientar. E o professor coloca aqui que nós devemos trazer para perto, assim como Deus, como Jesus Cristo fazia. Jesus Cristo trazia para perto de si pecadores, leprosos. Certa vez, Jesus Cristo disse que depois que repreendesse, orientasse, corrigisse o irmão que não aceitou a repreensão uma, duas, três vezes na presença de testemunha, considera o pecador publicano. Só que veja a atitude de Jesus. Ele não abandonava os pecadores publicanos. Pelo contrário, trazia para perto, colocava na mesa, sentava com eles, comia com eles, traz para perto, chame-os, converse, dialoga, e você terá uma vida restaurada pelo amor que emana de dentro de você, é o amor de Cristo Jesus. Então, é função do líder também exercer este papel e não ser omisso ao falar aquilo que deve ser falado, ensinar, orientar, que deve buscar orientação divina para trazer este povo de volta a Deus. Deus, ele sempre, sempre, sempre estará disposto, enquanto as trombetas não tocarem, estará disposto a dar oportunidade. Basta nós, como líderes, sermos humildes, dependermos de Deus e cumprirmos o nosso papel de trazer a verdade para o povo dele. Um chamado para restauração. Olha que importante lição aqui. Uma geração a ser restaurada. É claro que dentro do contexto ali você vai ver o profeta profetizando e de repente aquele ruído vem e aqueles ossos começam a se juntar. Coisa maravilhosa. Leia o capítulo 37 para você compreender tudo isso que nós estamos falando aqui. Deus está nos chamando para a restauração. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas não acreditam mais em verdades absolutas, tudo é relativo. Tudo é, mais ou menos. Eu entendo dessa forma, eu entendo daquela forma. E nada mais é absoluto. Infelizmente, as verdades estão sendo relativizadas. Cada um pensando da sua maneira de ser. Os padrões éticos e morais estão sendo quebrados ao bel prazer de cada um conforme aquilo que acha que deve ser. Não importa se você acertou ou errou, continua sendo correto, estaca firme, princípio estabelecido, aquilo que Deus estabeleceu. Quando nós erramos ou tropeçamos, o que Deus determinou não mudou, continua sendo. Ou seja, eu e você é que devemos nos mover
através do Espírito de Deus que nos dá a oportunidade, nos impele a isso para a direção que Ele quer para a nossa vida, ao caminho em que Ele propõe, não ao relativismo moral e ético. Que eu e você possamos permitir que essa vontade de Deus seja gerada em nós e nos conduza a um tempo novo de restauração e vida para nós. Infelizmente, como resultado desse relativismo, dessas, destes pontos de vistas completamente antagônicos à palavra de Deus, simplesmente por achismo, por ideologias e não por princípios pré-estabelecidos pelo próprio Senhor, tem tido como resultados violências, mazelas, divórcios banalizados, destruição de famílias, relacionamentos adoecendo e pessoas tristes, angustiadas. Mas Deus é poderoso para restaurar tudo isso. Deus é poderoso para trazer um homem que esteja num charco de lodo, lá no fundo, lá nas amarras da terra movediça, onde se ele mexer mais um pouco, ele afunda. Porque o homem no erro, ele está numa situação dessa. Mas Deus é tão poderoso que ele retira o homem do charco de lodo profundo e coloca os seus pés sobre a rocha. Quando nós permitimos Deus conduzir, Ele está nos chamando. Vamos permitir que Deus nos conduza aquilo que é e não aquilo que nós achamos. Deus mudará a nossa história. Deus mudará a sua história, assim como Ele tem mudado diariamente a minha história e quer mudar as suas também. E os líderes exercem um papel importante nesse sentido, de incentivar, conduzir este povo a esta restauração. É nosso papel. Um alerta aos líderes sobre a exposição excessiva nas redes sociais. Isso tem trazido prejuízos grandes para alguns líderes, essa exposição. Claro que hoje em dia não tem como, né? Uma foto, um vídeo e tantas outras coisas, mas deve-se sim tomar um cuidado com seu sentimento, sua vida pessoal nas redes sociais. Isto é um perigo para a liderança, porque pode incorrer em situações que não precisariam se estes não tiverem tomado cuidado. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, está nos orientando e cobrindo-nos, todos nós, para que nós possamos usar todos os recursos disponíveis com sabedoria e verdade. E por fim, um alerta aos maus líderes. O capítulo 34 compara o líder mau com os bons pastores. Infelizmente, tem pastores bons e maus. E Deus há de chamá-los para dar conta das suas atitudes. Infelizmente, líderes egoístas que estão visando apenas interesses pessoais, estão visando apenas crescimento pessoal, estão visando apenas reconhecimento público, enriquecimento e tantas outras coisas que massageiam apenas o ego, que simplesmente dão reconhecimento exterior, mas por dentro são como aquela carta que Deus escreveu à igreja de Sardes. Vocês têm obras e eu as conheço, mas são obras que não são íntegras diante de mim. Isso é Deus que está falando. Aí Deus diz: lembre-se do que vocês receberam e ouviram. Lembre-se, guarde, arrependa-se para salvar o que estava para morrer, porque as suas obras já estão mortas. Então, se arrependerem, Deus restaura, Deus transforma e traz vida novamente. Nós
como líderes, primeiramente, precisamos olhar para nós, reconhecermos o nosso estado, pedirmos orientação de Deus e darmos sequência. Veja Pedro, antes de ser um grande líder, tropeçou, errou, mas Deus o restaurou, conduziu ele para um tempo maravilhoso e ele se tornou um grande líder. Ele se colocou diante dos apóstolos da igreja primitiva e Deus o abençoou de forma especial. Assim, esta lição convida a nação à restauração. Deus faz a restauração de Israel, como profetizou. Deus devolve para aquele vale de ossos secos. Os ossos se tornam a se juntar e daqui a pouco Ezequiel profetiza. E ele profetiza de novo, as carnes, os nervos se restabelecem e daqui a pouco profetiza a vida. E Deus manda a vida para aquele povo. Líder, você é a pessoa que Deus vai usar para trazer vida de novo às famílias, às pessoas que estão morrendo, às pessoas que estão caídas, sedentas e desesperadas. Se você está comigo até este momento e está nessa situação como morto, eu quero profetizar na sua vida pela autoridade de Deus que seja restaurado seu ministério, sua vida pessoal, seus sentimentos, seus relacionamentos, sua profissão, tudo o que você achou que perdeu, Deus restaurará. Eu profetizo vida, eu profetizo saúde, eu profetizo vigor sobre a sua história, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e vamos juntos estudando, lendo a palavra de Deus. Deus te abençoe de forma poderosa.